Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar para mais um quadro Razão Tática. E dessa vez, um quadro Razão Tática para conhecer o adversário e assim ter como montar o nosso Fortaleza ideal. Eu já deixo uma advertência aqui, muito cuidado. O Ipiranga é um time enjoado, mas não é só enjoado nesse português do jargão futebolístico. É um time realmente muito aplicado, de muito vigor, de muita intensidade e que vendeu caríssima a derrota para o Internacional. Quase até venceu o jogo. Aquele placar de 4-2 é um placar muito enganoso. Vamos trabalhar muito aqui nessa análise o jogo Ipiranga Internacional, que estava 2-2 até os 45 do segundo tempo lá no Beira-Rio. Então todo cuidado é pouco, muita atenção para que a gente possa garantir aqueles 2 milhos grandes, né? Aqueles 2 milhões e pedir o Pix, faz o CBF. Tá bom? Hoje teremos aqui mais uma vez a presença do Alisson, analista tricolor, para a gente fazer toda essa análise tática aqui com a gente. Depois da vinheta, muita coisa boa, muita análise de vídeos e imagens para a gente discutir e montar o nosso Fortaleza ideal. Salve, salve nação! Eu me chamo Yuri Pinheiro e você está no Razão Tricolor. Está aqui também com o Alisson, analista tricolor, analista também lá do TatiCast. Grande alegria ter você aqui conosco, Alisson. Seja bem-vindo. Salve, nação tricolor. Olá, Yuri. É muito bom também estar aqui participando desse quadro, muito interessante, falando da análise tática, tudo que eu gosto, Fortaleza e análise tática. É a junção perfeita. Então vamos aí, né? Ver esse Ipiranga, ver por onde é que a gente pode atacar eles, por onde é que a gente deve ter cuidado na defesa. Vamos aí, que é um time bem interessante, né? Já adiantando isso. Exatamente, um time muito perigoso. E, pessoal, a gente separou aqui para vocês alguns vídeos de organização defensiva, tá? Do Ipiranga, de organização ofensiva e também das transições ofensivas, para que a gente possa entender como é que o Ipiranga joga e a gente possa, sim, identificar um caminho para o Fortaleza, né? A gente possa discutir com mais clareza um caminho ideal. A gente vai ver que é um time de muita intensidade, de muito vigor físico, que marca com muita pressão, né? O Alisson, ele divide bem naquele conceito técnico a marcação zonal, que você marca por zonas, e aquela marcação pressionante, que você vai a todo momento buscando o jogador da bola, tentando fazer uma pressão para roubar aquela bola e conseguir recuperar em uma condição de pegar o adversário em fragilidade. O Ipiranga faz muito isso, uma marcação pressionante, como a gente vai ver. Eu vou colocar aqui o nosso primeiro vídeo para que a gente possa partir para essa análise. Deixa eu ajustar aqui, colocar, digamos que no jeito. Vamos lá, fazer aqui o compartilhamento. Só um momentinho. Vídeo número 1. Mas agora bom, tá aqui na tela, né, Alisson? Esse vídeo aqui é um vídeo de Ipiranga Internacional lá no Beira-Rio. Até, Alisson, explicando aí pro pessoal, antes de te passar a palavra, a gente escolheu trabalhar muito esse jogo do Internacional porque é um jogo muito parecido com o que a gente vai ter, né? O Ipiranga saiu para jogar fora de casa, né, jogou no Beira-Rio, contra uma equipe de primeira divisão, uma equipe que no caso é o Internacional, e a situação é semelhante, ele vai sair para jogar com o Fortaleza lá na Arena Leão. E o Internacional tem jogado com 2 extremos, né? Com amplitude, que é um conceito que a gente vai trabalhar aqui, o Alisson vai apresentar para a gente vai discutir. Quer que eu coloque o vídeo e deixe rolar um pouco sem o som, Alisson? Sim, por favor. Quando for para pausar, tu me avisa. Tá, pronto. Vamos aqui ver como se defende o time do Ipiranga e como é que ele se posiciona em sua organização defensiva. É bom a gente salientar que o Ipiranga defende um 4-4-2, como a gente está vendo no desenho. Pausa aí, Yuri, pode deixar pausado aí. Ele defende um 4-4-2 e uma coisa que é bem interessante, que a gente já tinha conversado aqui, né, Yuri, é que essa última linha do Ipiranga, a linha defensiva, ela é uma linha bem adiantada.
O Ipiranga ele costuma jogar com o seu bloco médio mesmo, tá? A sua linha defensiva muito adiantada, quase que na linha do meio campo, e deixando a sua equipe bem compacta. Se a gente for observar os espaços que a equipe deixa entre uma linha e outra, eles são mínimos, ó. E aí é um conceito de compactação defensiva, que o Ipiranga ele procura aplicar muito bem. Mas, por outro lado, como já foi... Oi. Se o cara ficar aqui, digamos, tentar, eu vou fazer uma penetração aqui entre as duas linhas, no lugar do juiz aqui, que está de preto, né? Sim. Ele vai sofrer aquele chamado sanduíche, né? Exatamente. O jogo entre linhas, né, que o Fortaleza usa, que o Internacional procurou usar também nesse jogo, ele praticamente vai ser nulo, a não ser que você tenha um jogador de muita habilidade para dominar e tocar de forma muito rápida. Mas digamos que tem um jogador do Internacional ali onde o juiz mais ou menos está, e ele recebe a bola, o Ipiranga rapidamente ele vai compactar suas duas linhas, fazendo uma pressão dos dois lados. Ou seja, o jogador ele vai ser meio que espremido aí, né, o conceito do sanduíche, como tu bem falou. E assim, essas duas linhas estando muito bem compactadas, elas estando muito próximas, ela facilita isso, porque vai ser menos tempo, né, que o Ipiranga precisa para fazer com que o jogador da linha da frente e da linha de trás, eles façam aí a pressão no jogador portador da bola que tiver entre linhas. Perfeito. E aí, Alisson, como tu destacou, o Ipiranga joga com essa última linha alta, né? Diferente, por exemplo, do Fortaleza, que joga com aquela linha, a gente vê a linha da zaga dentro da área praticamente, né? Ou digamos que ali na marca da grande área. Então, como essa linha ela está muito alta, como ela é uma linha alta, a gente talvez precise trabalhar jogadas em profundidade, né? Sobretudo lançamentos, né? Inversões, e de repente alguém penetrar por trás, né? Dessa zaga, passar aqui pelas costas. Então, aquela flutuação, né? De repente dos extremos será muito importante, né? A gente ter aqui um dos extremos passando por trás, ou então o próprio Wellington Paulista trazendo um zagueiro para cá, para de repente o outro jogador, como o Matheus Vargas, passar por trás da zaga. O Matheus Vargas, aliás, fez isso, né? Inclusive no gol que a gente analisou, o Matheus Vargas, ele começa a jogada com um toque diferenciado que quebra a marcação e ele sai em profundidade e aparece por trás da zaga para depois fazer a escorada lá para o Matheus Jussa. A gente talvez vá ter que usar muito essa questão, já que tem um espaço da linha da zaga até o goleiro, né, Alisson? Perfeito, Yuri. Exatamente isso. O que a gente chama o famoso facão, né? O jogador fazer o famoso facão, que é ele realmente fazer uma corrida diagonal muito forte atrás da última linha, e aí você tem um jogador que tem a capacidade de enfiar essa bola, de meter essa bola no tempo certo, né? Porque também a linha é muito alta, se você realmente se adiantar muito, você vai pegar impedimento. E aí uma coisa que eu gostaria de destacar, e que você já falou na introdução, é que o Fortaleza vai precisar usar muito também o conceito de amplitude, né? Que é os dois jogadores muito abertos, que é o que o Internacional faz, ó. Os dois jogadores muito abertos, para poder achar ali o espaço. E aí eu destaquei, né, a pressão no portador da bola, que é uma linha muito pressionante. Ó. O primeiro atacante, ele não faz como o Wellington Paulista mais ou menos faz, que é ali fechar os espaços. Ele pressiona realmente o portador da bola, ele não tem 1 minuto de paz, se a gente for falar no linguajar mais popular, ele não tem 1 minuto de paz, porque o tempo todo que ele tiver com a bola vai ter um jogador ali pressionando. E aí o atacante ele já faz a pressão no zagueiro, ao mesmo tempo o extremo, né, do lado direito, ele já vai pressionar aqui o lateral esquerdo que vai receber a bola, e é mais ou menos esse o mecanismo de defesa do Ipiranga, que é chato, de fato, os jogadores eles não têm muito tempo para trabalhar a bola, mas que também pode ser uma boa aí se o time trabalhar a bola de forma rápida, né? É verdade. Ô, Alisson, a partir dessa imagem aqui, né, a setinha que tu colocou, essa marcação pressionante, a gente já começa a pensar algumas coisas para o Fortaleza, né, para uma montagem ideal. Como existe muito essa pressão, até no zagueiro, você vê, o zagueiro foi dominar a bola, já tem aqui um dos atacantes encostando, né, no zagueiro para pressionar. A gente precisa ter, de repente, um zagueiro com a qualidade de passe boa, né, porque para você fazer o passe sob pressão, isso exige mais qualificação, senão vai ser aquele chutão para qualquer lado, de qualquer jeito. Então aí já fica o sinal de alerta, você, torcedor tricolor.
A gente jogaria com o Wanderson, porque o Wanderson pode jogar, mas o Wanderson é um zagueiro do chutão. O João Paulo, Alisson, eu queria até ouvir tua opinião, mas o João Paulo, até no jogo passado, ele acabou confirmando a visão que eu tinha de que ele é um jogador com uma qualidade de passe melhor, né? Inclusive o gol do Jussa, quem começa a jogada lá atrás com o Felipe Alves é ele, carrega, toca a bola ali no Matheus Vargas, era uma bola apertada, mas enfim, foi um passe direcionado, foi um passe consciente, não foi um chutão para frente. Então, eu acho que eu manteria o João Paulo no lugar do Wanderson, deixaria o João Paulo e Quinteiro, que são dois jogadores com qualidade. Tu acha que seria válido, Alisson? Cara, eu concordo plenamente contigo. Em todas as tuas colocações. Foi basicamente o que eu penso também. Porque se você tem uma pressão constantemente ao portador da bola, se você quer sair de trás com essa bola, você precisa ter essa certa qualidade. E aí, a partir do momento que você tem um jogador que ele não vai conseguir te entregar isso, primeiro, ele pode ser um ponto vulnerável da gente. O Ipiranga pode conhecer o jogador e saber que se pressionar realmente nele, ele vai ter dificuldade. E em seguida ele vai ser um ponto negativo do time, né? Porque o time não vai conseguir sair, vai ficar um pouco penso para um lado. Se sai no Quinteiro, o Quinteiro também tem essa qualidade para sair. Mas se vier para o Vantes, ele já não tem, então vai ter que ficar forçando muito no Quinteiro. E aí o João Paulo entra muito bem, porque ele tem mais essa capacidade de sair jogando. Inclusive, eu já vinha acompanhando ele desde o Sub-23, lá no Aspirante, e eu já tinha percebido isso nele, que ele realmente tem essa capacidade de sair jogando, ele tem um bom passe, ele sabe sair por dentro, ele sabe sair por fora também. Quando é preciso, ele faz lançamento, né? Ele não faz chutão, ele não chuta para frente de forma desordenada, ele tenta ali direcionar o seu lançamento para tentar fazer. Erra e acerta, normal, como qualquer outro jogador, mas é muito interessante a gente entender o conceito aí também que ele tem de fazer os lançamentos. E aí... Cara, legal que tu já tenha visto ele no Sub-23, viu, Alisson? Não sabia. O Kamal, não sei se tu conhece, ele também já tinha me falado que ele estava demonstrando uma evolução muito grande lá no Sub-23, mas eu nunca vi. É bom conversar com quem viu. Sim, e lá no Sub-23 ele era basicamente a saída com ele, porque era o jogador mais qualificado. E aí ele pode agregar muito a esse jogo, né? Como tu bem citou, no Clássico, a jogada começa por ele, e a gente viu também ele saindo jogando muito bem em outros momentos do jogo. E aí, como o Ipiranga ele faz muito essa pressão ao portador da bola, ele pode ser um jogador aí que pode agregar muito. Bacana, bacana. E só destacar também isso que tu já falou, que nessa imagem dá para ver bem aqui. Então, observa aí, né, meu amigo tricolor, que a gente tem dois extremos bem abertos, né? Tem lá na ponta direita, perto do placar, e aqui embaixo, ó, perto do play do vídeo, a gente tem outro extremo aberto. Isso faz o quê? Faz com que espace um pouco mais a marcação. Isso abre espaço, que é importante para quem tem jogadores de velocidade, como o David, né? Na ponta direita, a gente tem o Robson, que não é tanto da velocidade. Aí é uma coisa a se pensar, se de repente iria com o Pikachu. Mas o Matheus Vargas, ele passa, né, fazendo esse facão. Então, pode ser muito interessante aí. Acho que é importante o conceito de amplitude para tentar abrir um pouco o jogo, né? Porque senão eles fazem aquele sanduíche, né? Uma marcação de muita pressão. Deixa eu finalizar aqui o vídeo para a gente ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver como é que vai desenvolver a jogada. Eles vão pressionar, né? Retorna para o goleiro. Isso, eles vão pressionar e aí o Internacional não vai conseguir progredir, ó. Olha a pressão até no primeiro portador da bola, o Internacional não consegue progredir e eles conseguem recuperar a bola muito por conta aí dessa pressão ao portador da bola. É verdade. E aí, Alisson, um ponto positivo para a gente. O Fortaleza joga com o Felipe Alves, que tem uma qualidade, né, de jogo com os pés muito maior do que o do goleiro do Internacional. Então, isso, né, pode, diante dessa marcação, pressão que eles fazem, quando vierem no zagueiro e até no Felipe Alves, isso vai abrir espaço pelo meio para o Felipe Alves trabalhar aquela bola longa. É um jogo para acionar mais o Felipe Alves e, de repente, aquela bola um pouco mais longa, uma casquinha, por exemplo, do Carlinhos, né? E a bola, de repente, sobra livre para o Matheus Vargas, até para o David ali na ponta esquerda, na extrema, né? Para que ele possa ter esse espaço. Talvez seja o momento de trabalhar uma bola um pouco mais longa, né, Alisson? Sim, seria uma possibilidade, porque aí, usando o Felipe Alves, a gente tem um jogador a mais, e aí se eles conseguem pressionar o Felipe Alves,
liberta um zagueiro, ou até liberta também essa bola mais longa aí, que pode também ser uma boa, porque quando o time do Ipiranga ele sobe um pouquinho mais o bloco, ó, a sua defesa já é alta, né? Sim. De origem, e quando ele sobe mais o bloco, a sua linha aí, ó, quase no meio campo. É. E aí essa casquinha, essa bola mais longa, ela também pode ser uma boa alternativa. Ô Alisson, uma coisa que a gente conversava quando estava estudando aqui o jogo do Ipiranga, a gente conversou sobre isso, deixa eu colocar agora nesse momento. Olha só, os atacantes pressionaram ali os zagueiros, o goleiro, e o volante recebeu a bola aqui, né? E aí a gente ficou pensando aqui, poxa, o Luiz Henrique, ele tem como característica um passe de muita qualidade, então você ter um Luiz Henrique, de repente, como segundo volante, ele pegar uma bola pelo meio e ele conseguir fazer um lançamento em profundidade, sobretudo achando aqui o David, ó, tá aparecendo aqui na ponta, né, o extremo esquerdo aqui do Inter, o Luiz Henrique, ele coloca com muita qualidade essa bola aqui pro David, e seria um caminho, assim como foi o caminho lá no jogo do Caxias, foi uma enfiada, né, que o Luiz Henrique teve a oportunidade. Agora, o Matheus Vargas é um jogador muito importante. Então, será que talvez não seria o caso de usar o Luiz Henrique como segundo volante? Eu não acredito que ele vá usar. Eu acho que o Henderson ele valoriza muito uma pegada forte ali no meio, 2 volantes com muita marcação, mas a gente considera, né, Alisson, que talvez fosse uma opção interessante, né? Sim, com certeza. Tô contigo nessa também. O Luiz Henrique, provavelmente, se fosse o Luiz Henrique aí nesse lance, ele não tocaria essa bola de lado. Ele tentaria realmente o passe e as costas da última linha, que com esse jogador, o extremo aqui do Internacional, passando, porque ele é um jogador também que tem ele arrisca, né? E aí ele pegar essa bola com esse certo espaço, com esse tempo, contra o Ipiranga com tranquilidade. E aí ele receberia a bola em uma zona menos densa, né, com menos jogadores, que seria ali as costas dos 2 atacantes. Bem melhor do que ele jogar entre as 2 linhas, né? Como a gente viu, o Ipiranga ele joga muito compacto, muito próximos. E aí, para ele receber essa bola ali entre as linhas, provavelmente ele seria pressionado. Então ele recebeu um pouco antes, como você falou, um segundo volante, aí seria também uma boa. Mas a gente sabe que é muito difícil antes usar isso, mas já fica aqui a nossa opinião. E aí, Alisson, agora vamos aqui para o segundo vídeo. Comenta aí pra gente. Pronto, aí é um vídeo de organização ofensiva, né, do Ipiranga. O Ipiranga se organiza para atacar em um 4-2-4. A torcida do Fortaleza sabe o que é isso, né? A gente lembra aí como a gente jogava. Alguns gostam, outros não. Mas é mais ou menos como o Ipiranga ele se posiciona para atacar. O goleiro tá com a bola na mão, a sua linha de 4 bem montada, os 2 volantes. E aí o goleiro ele não vai tentar sair jogando curto, ele vai tentar buscar o corredor esquerdo, que eu já adianto aqui que é o corredor que eles preferem atacar, porque tem o seu camisa número 7, que eu esqueci agora o nome, tu vai me lembrar aí. O 7 é o Jean Paulo. Ele é o jogador... Até esclarecendo isso pro pessoal logo aqui. O 7 é o jogador que joga aqui pela esquerda, né? O Jean Paulo. E o 11 é o jogador que joga lá pela ponta direita. O camisa 11, que é o Caprini, tá? O Jean Paulo pela esquerda e o Caprini. Só que a gente até viu, né, Alisson, em alguns momentos, o Caprini pegando, de repente, uma sobra pelo meio e trazendo para a esquerda, e o Jean Paulo, às vezes, indo para o outro lado. Então, assim, são jogadores com uma flutuação, uma intensidade muito grande. Mas, a princípio, eles jogam cada um numa ponta, né? Justamente. É exatamente isso. Eles jogam cada um numa ponta, né? O lado direito e o lado esquerdo. Mas eles têm muito essa capacidade de flutuação e de trocar de corredor. E aí a gente vê que o goleiro tentou jogar do lado esquerdo, não conseguiu. E aí, automaticamente, ao pegar a bola, a equipe do Ipiranga já aciona de novo o lado esquerdo. E aí a gente vê que ele é um jogador insinuante, ó, que vai mesmo para cima, busca o mano a mano. E aí o Ipiranga chegando com 5 jogadores no último terço, que são os 4 atacantes, mais um dos seus volantes. E aí é o lance que tu citava, né? Que chegou 43 minutos do segundo tempo, jogo 2-2 ainda, e o Ipiranga buscando lá o seu terceiro gol. O jogador faz uma escolha errada, ele chuta em cima da marcação, mas provavelmente se ele cruzasse essa bola, se ele tentasse fazer um passe ali na sua diagonal, seria um lance de mais perigo. Mas é isso, né? Aqui, ó, 4 na linha de baixo, né? Sim. 2 volantes e um pouco mais à frente a gente percebe aqui os 4 atacantes, né? Eles jogam muito parecido com o Rogério, né? Como tu vinha falando, eles não têm um meia clássico, embora o Mossoró seja camisa 10,
mas ele é um 10 que, na verdade, encosta no Cirino ali no atacante e fica com os dois extremos. É um esquema parecido com o do Ceni, né, Alisson? Exatamente. E aí você tem a chegada de um dos volantes sempre. E é muito parecido também, porque os volantes dele não pisam na área, mas eles estão sempre ali chegando no último terço para tentar, de repente, o chute de fora da área ou até pegar ali um rebote, uma coisa desse tipo, mas sempre tem essa chegada. E é bem parecido, realmente, muito parecido mesmo. Aí a gente vai ver outro vídeo, ó, mantendo o mesmo padrão, a saída com 4 jogadores, os 2 volantes, e aí mais na frente uma linha de o Tinga se mandava, o Gabriel Dias, e tinha sempre essa ultrapassagem lá pelo corredor da bola. Então, assim, é uma equipe muito organizada ofensivamente, uma equipe que tenta trabalhar de pé em pé. A gente viu contra o Inter mesmo subindo a sua marcação, mesmo tentando marcar ali uma pressão, eles tentam sair jogando, e aí quando ele chega no último terço é sempre com muita gente, no mínimo 5, lateral ultrapassando, e aí muita gente pisando na área para tentar marcar o gol. Aqui é um outro vídeo de outro jogo, pessoal, mas até salientar aqui uma questão, Alisson, que é importante deixar claro. O Ipiranga, embora tenha 2 extremos, embora os dois tenham qualidade, pela direita o Caprini, pela esquerda o Jean Paulo, o jogo fica mais concentrado na esquerda, né, Alisson? Sim, exatamente. O Jean Paulo tem muita profundidade, muita velocidade, um jogador muito arisco, jogador muito liso, que merece muito cuidado. E aí, como essa jogada mais forte é pela esquerda, a gente tem que ter cuidado com a direita, tá? Aí a gente fica pensando, qual seria o lateral ideal para o Fortaleza, então, na direita? Eu acho que ele vai com o Daniel Guedes. O Daniel Guedes, ele, na carreira dele, não tem a marcação como grande, forte, nem o Tinga, né? Os nossos laterais não têm essa questão tão defensiva, mas eu comentava até aqui com o Alisson que no jogo contra o Bahia, o Daniel Guedes foi bem ali no senso de posicionamento defensivo. O pessoal fala muito que o Daniel Guedes falhou no gol, né, na marcação ali do gol do Bahia, mas na verdade é uma questão que a gente já discutiu até, né, Alisson, também, até no pós-jogo. O Quinteiro, ele estava ali no centro da área, e de repente, quando o Fortaleza sai errado, ele vê de repente o Rodriguinho dominando a bola e ele, no desespero, ele sai um pouco no abafa. Eu até acho assim, foi um pouco de afobação. E quando ele sai no abafa, ele deixa o centro da área livre, deserto. E um centro da área deserto para um meia de qualidade como o Rodriguinho, que teve muita capacidade de colocar aquela bola ali, fez o quê? Fez o João Paulo sair correndo, o Daniel Guedes, que estava mais próximo do Rodriguinho, teve que voltar para trás, então desarrumou a defesa. Eu não vi como falha do Daniel Guedes. Eu vi como muita qualidade do Rodriguinho e uma falha do Quinteiro, porque eu acho que ele não deveria ter feito essa pressão pós-perda, que a gente chama. É isso, né, Alisson? Isso, exatamente. E falando mais especificamente do Daniel Guedes, se a gente observar o começo do lance, quando o Felipe Alves está ali para sair jogando, ele está muito aberto do lado direito, já, claro, para ajudar na saída de bola. E aí, quando o Felipe Alves perde a bola, ele retorna de forma muito rápida, ele tenta ainda voltar de forma rápida para ali, para tentar recompor o seu setor. Mas aí acontece o que tu falou bem, que o Quinteiro, ele teve ali um momento de afobação dele, que ele achou que desse tempo ele chegar num Rodriguinho e interceptar o passe de repente, ou fazer uma falta, não sei o que ele pensava no momento, mas ele erra ali, e aí ele leva a bola nas costas, e o Daniel Guedes, ele não chega, a verdade é que o Daniel Guedes, ele não chegou a tempo, né, porque ele estava muito aberto para ajudar na saída, e aí quando ele retorna, o Rodriguinho já com muita qualidade, ele tenta ainda cabecear, mas aí ele acaba errando. E assim... Então, assim, apesar da esquerda ser o ponto forte, o Daniel Guedes talvez dê conta, talvez venha a ser o nosso lateral, né? O que você acha? Era isso que eu ia concluir agora. Eu acho que o Daniel Guedes, apesar de ser um lateral que na sua carreira não é tão assim bem defensivamente, é mais ofensivo, mas quando ele foi acionado, quando ele teve ali situações até de mano a mano, situações ali para fazer desarmes, ele conseguiu, foi bem, e eu acredito que vai ser ele no jogo. Joia, show de bola. Bom, então esse aqui é um jogo do Ipiranga contra o Juventude. O jogo foi em Erechim, na casa do Ipiranga, mas a gente veio falar aqui um pouco da organização ofensiva novamente, né, Alisson? Exatamente. E aí tá mais avançado, um pouco mais avançado, mas mantém o mesmo padrão, ó, 4. E aí os 2 volantes, e quando o lateral pega a bola, eles procuram o lado esquerdo tá marcado, ó.
Mas aí, mais uma vez, ele chegando no último terço com 4 jogadores ali no centro de jogo e o número 7 aqui bem aberto. E aí o jogador escolhe mal. Mas a gente vê que o padrão se repete, né? Os 4 jogadores na saída, os 2 volantes. Aqui tinha um volante, o outro estava mais avançado. E aí eles procurando rapidamente o corredor esquerdo para tentar atacar. O corredor esquerdo estava congestionado, porque o lateral marcava bem o extremo deles. E aí eles tentaram jogada por dentro, que não deu certo, mas o padrão é esse. Saída de 4 com os 2 volantes e buscando o corredor esquerdo para tentar uma situação de mano a mano aí de repente. Roubaram a bola no meio campo, ó, e aí o ponto lateral, ponto lado esquerdo, ele já vai para o ataque, aí os 2 atacantes também já vão, e eles procuram fazer essa transição muito rápida. Claro que aí o Internacional ele estava mais no campo de ataque, aí pegou um pouco desguarnecido, mas a pressão, observa primeiro na pressão ao portador da bola. E aí é por conta muito dessa pressão que eles conseguem roubar, e aí eles acionam o ataque e conseguem marcar o gol no Inter. Exatamente. Então, assim, eles pressionam muito forte, né, para conseguir roubar a bola, e eles fazem essa pressão até mais em cima do que nesse caso específico, né? Sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado nessa saída de bola. Por isso, até, de repente, um jogador com mais qualidade de passe, como o João Paulo, reforço, que seria importante. E como o Tite, né, que chega daqui a pouco aí, se Deus quiser, vem logo o Tite. E, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso, mas, por outro lado, se a gente supera essa pressão inicial, essa pressão de marcação alta do Ipiranga, a gente fica numa condição bacana, né? A gente fica numa condição de pegar o Ipiranga mais vulnerável, né? Mais desarrumado. Deixa eu colocar aqui a outra transição ofensiva para você comentar aqui para a gente. O giro em cima da... Aí é basicamente os mesmos conceitos, né? Olha, as linhas defensivas, aí eles estão em bloco mais baixo porque o Internacional empurrou eles realmente mais para trás, mas tá 8 jogadores atrás da linha da bola, bem compacta as 2 linhas, ó, não tem jogo entre linha do Internacional, e aí o jogador do Internacional erra o passe rapidamente, ele já aciona o ataque, e quando a gente for observar no começo do vídeo, eles saem com 3, e aí, quando ele chega lá no último terço, já vai ter 5 jogadores dentro da área. E aí, o jogador internacional foi obrigado a dar um carrinho ali e fez o pênalti. E aqui nesse vídeo aqui, Alisson, é interessante que assim, a gente vê aquilo que você já falou, das linhas, né, muito próximas, as 2 linhas iniciais, a linha da zaga com a linha do meio, fazendo aquele sanduíche, e a importância dos extremos, né, porque fica aqui meio centralizado, então com o extremo você vai abrir, você vai fazer o jogador aqui, o último, subir para marcar e você abre espaços, ou então você vai ter a possibilidade de alguém colocar uma bola aqui, inverter uma bola lá para outra ponta com qualidade, e aí o jogador chega em boa condição ali na diagonal. Mas deixa eu terminar de soltar o vídeo aqui. Que quem roubou essa bola e está caindo pela esquerda não é o Jean Paulo, é o Caprini, que é o da direita, né? E ele roubou essa bola. É ele aqui, não é isso, Alisson? Isso, é ele. Deixa eu pegar a interceptação. Ó, o jogador que estava pela direita, ele viu... O zagueiro internacional faz o pênalti. Provavelmente, se ele não fizesse, seria gol. Então, a gente vê que é uma transição muito letal. Eles procuram chegar rápido e aí machucar o seu adversário da maneira mais rápida possível, né? É um time, né, Alisson, assim, um pouco kamikaze. Ele, quando percebe a bola, né, quando ele vê a bola, ele faz essa marcação pressionante, vai com tudo para roubar, mas quando ele vai com tudo para roubar, ele se expõe. Com a qualidade de passe, você pode superar aquela pressão inicial e aí você chega numa condição muito boa para o tropa do DVD, né? O moleque explosivo, nosso menino de 5 milhões, conseguir lá deixar a sua marca e conseguir continuar aí com esse desempenho extraordinário. Então, pessoal, vou colocar aqui na tela, né, a escalação do jogo anterior para que a gente possa pensar aqui no Fortaleza ideal para esse próximo jogo. Eu, Alisson, assim, acho até que o time ideal seria muito parecido com isso aqui, né? No gol não tem novidade, na direita acho que o Daniel Guedes foi bem, então... ele demonstrou que suportou bem os 45 minutos iniciais, de repente ele consegue jogar aí até 60, ou trocar depois com o Tinga, né? Então eu iria de Daniel Guedes, Quinteiro
e João Paulo, tá? Saiu um I a mais aqui, Quinteiro, sem I, e João Paulo é o que eu colocaria, mas eu tenho minhas dúvidas se ele não coloca o Wanderson, mas a gente até foi no consenso de que o João Paulo talvez fosse melhor para esse jogo. Iria com Carlinhos também, não sei se tu concorda, o Alisson, mas para mim foi uma das melhores partidas do Carlinhos aí nos últimos tempos, tanto no apoio como defensivamente, o Carlinhos com muita intensidade, com muita velocidade, achei que foi muito bem, iria de Carlinhos de novo. Tô contigo, a minha defesa também é essa, João Paulo no lugar do Vantes. A gente tem uma dúvida em relação a isso, porque a gente sabe que o Anderson tem preferido o Vantes, mas tô contigo aí. O Carlinhos também jogou muito bem, não faz nem sentido tirar ele agora, logo depois de ter feito uma partida de alto nível como ele fez contra o Bahia. É isso aí. E a dupla de volantes, eu iria... quer dizer, eu acho que ele vai com Ederson e Jussa, né? Muita marcação aqui, muita segurança defensiva, e o Ederson faz muita ultrapassagem, ele rouba a bola, ele toca, ele passa, fazendo facão, ele gosta de fazer também esse facão. O Jussa, ele não é tanto de fazer o facão, mas ele acompanha muitas vezes e tem uma qualidade no chute, tem um bom arremate. Fazia tanto tempo que a gente não fazia um gol de fora da área, sabe, com uma pancada daquela. Tava precisando mesmo, sabe, virar essa página e voltar para esse cenário. Eu iria com o Luiz Henrique, de repente, como um volante, para trabalhar essas bolas longas, seja para um lado, seja para o outro, ou até mesmo enfiada aqui pelo meio. Mas eu não acho que ele vai tirar, porque o Anderson privilegia muito a marcação forte, né? O que tu acha? Eu concordo contigo, apesar de que o Ederson, ele também é esse jogador da bola longa, né? Mas ele é também muito bola longa em diagonal, buscando o corredor oposto. Então ele pode, de repente, jogar ali mais pro lado direito, e aí, como o Ipiranga joga muito compacto, a gente tendo o conceito de amplitude, tendo o David bem aberto, ele pode buscar, de repente, essa bola no David, e aí o David partir em situação de mano a mano com o lateral, ele tem essa capacidade também, além da chegada, como tu já falou. Então, assim, o Luiz Henrique seria uma boa opção, concordo contigo, mas eu acho que hoje tá difícil mexer nessa volância, né, cara? Eles tá difícil, encaixou bem, né? Encaixou bem. Eu acho que o Ederson até, ele, mais do que lançamentos em profundidade, ele é um cara de ultrapassagem, de tocar de lado e abrir, né? Correr no espaço, fazer aquela infiltração. Mas ele também tem uma qualidade de passe boa, assim. O Luiz Henrique tem uma qualidade de passe maior, né? Sim. E a gente também não sabe a condição do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique não jogou, não foi relacionado no último jogo, mas não saiu no relatório do departamento médico. Então a gente fica na dúvida de qual forma. Foi para poupar? Pelos scouts, pelos indicadores, ele estaria de repente próximo de uma lesão? A gente não sabe se ele teria sido poupado para esse jogo mais importante, e de repente ele ia até no lugar do Matheus Vargas. A gente fica nessa incógnita. Eu não tiraria o Matheus Vargas, porque assim, o Matheus Vargas, para esse tipo de jogo, ele mostrou uma qualidade muito importante no jogo do Bahia, que foi a seguinte: ele mostrou uma capacidade de infiltração, né? E mostrou um passe diferenciado, né? Um passe refinado. Aquela jogada do primeiro gol em que ele está cercado, ele está bem aqui, e ele está cercado por dois marcadores, e ele tira da cartola, né? João Paulo vem aqui, toca, ele tira um passe de letra que permitiu ao Jussa abrir a jogada para cá, né? Com todo o campo aberto, e o Daniel Guedes vir aqui e jogar a bola para cá, e o que ele fez? Ele que clareou essa jogada, veio aqui, né? Para dar aqui para o Jussa meter para o gol. Então, ele é um jogador diferenciado que, assim, foi responsável por toda aquela engenharia, né? Não digo por toda a engenharia, mas ele ajudou muito em viabilizar toda a engenharia daquele gol. Então é um jogador refinado, e um jogador de profundidade, de infiltração, com bom arremate também. Eu não tiraria o Matheus Vargas. E o Matheus Vargas, eu acho que se encaixa um pouco também no que a gente falou sobre o Carlinhos, né? É difícil você tirar um jogador depois de ter feito um jogo tão bom como fez contra o Bahia, né? O Matheus Vargas também, concordo contigo, foi muito bem, se movimentando bem ali, é um jogador de chegada, pisa na área e assim, fez um grande jogo, jogou muito bem, foi um dos melhores do time para mim, e aí no jogo seguinte você tirar esse cara, para mim fica um pouco complicado, então eu manteria também, até para ver se ele desenvolve mais, consegue atuar bem por mais tempo, por mais minutos, por mais partidas seguidas, você dá uma sequência
ali ao jogador, eu acho que é importante. Verdade. E aqui é só uma observação, tá, pessoal? Isso aqui é para confundir o adversário, o Ipiranga. É uma brincadeira. Foi trocado aqui na arte. O David, ele, obviamente, predominantemente está na esquerda e o Robson, ele está na direita. Esse é o predomínio, né, que a gente tem aqui da posição dos extremos que precisam ir e voltar para a gente alternar o esquema tático na hora de defender e na hora de atacar. Embora em alguns momentos a gente veja o David na direita, a gente veja o Robson na esquerda, mas é uma coisa mais pontual, né? A gente tem o predomínio do David na esquerda, não tem segredo, é o David, Felipe Alves e mais 9, é o que a gente tem hoje para Fortaleza, jogador decisivo, de muita explosão, de muita força. E aí, na direita, acho que ele vai com o Robson. O Robson, a meu ver, ele é um cara que, assim, ajudaria mais jogando do meio para frente, sem precisar ter que recompor tanto. Ele não é um cara de 1 contra 1 tão bom, então, para extremo, ele não quebra a linha com isso, mas ele mostrou que ele pode ajudar muito nessa consciência tática de recompor. Ele tem recomposto bem, tem cumprido o seu papel, mas, sobretudo, em passes, em lançamentos, né? O lançamento que ele deu para o gol do David foi um lançamento de jogador de qualidade, né? De jogador de um toque, né? De um passe preciso. Teve aquela furada lá na conclusão? Teve. Mas a gente tem que analisar o jogador como um todo. E fora aquele passe, ele deu outros bons passes, ele deu assistência também, acho que no jogo do Sampaio Correia, né, salvo engano, eu acho que ele deu uma assistência, na verdade o Coutinho deu uma assistência para ele, né, Sim, lembrei, no próprio jogo do Bahia, Alisson, o Robson deu uma bola muito boa, que foi a bola para o Wellington Paulista cruzar para o David naquela cabeçada do começo do jogo, quando estava 0-0, foi um passe em profundidade ali do Robson. Então é um jogador que vem mostrando um passe, né, de qualidade, ele pode ajudar nesse sentido, mas eu confesso que eu gostaria na extrema direita de ver um Pikachu, sobretudo num jogo que exige muita intensidade, mas o Robson pode ajudar com esse passe longo, né? Sim, e ele também deu aquele passe que foi pro Matheus Vargas também, que o Matheus Vargas entrou em diagonal e aí o goleiro saiu, ele não conseguiu finalizar e ele fez o retorno. Pronto, esse aí que eu queria lembrar, belo passe. Pronto, e aí também a gente vê que é um passe, não é um jogador comum que consegue dar um passe daquele, né? Se o cara conseguiu fazer aquilo, é porque ele realmente tem qualidade no passe. E aí realmente ele não é esse jogador insinuante de drible, de 1 para 1, de ir para cima, mas de repente ele pode aí quebrar uma linha com um passe, com um lançamento como ele fez pro David. E isso também pode ser um fator aí que venha segurar ele na titularidade, né? O Wendel também pode estar pensando assim, em ter esse homem mais de fora para dentro, né? Se não ser um ponta mesmo de jogar aberto, mas jogar um pouco mais centralizado e abrir espaço de repente para o Daniel Guedes ou para o Tinga jogar ali no corredor buscando a linha de fundo. Então, assim, como 11... Diga lá. Oi. Não, eu ia dizer o seguinte, depois que tu concluir, já emenda então. Como camisa 9, eu iria, assim, não digo que eu iria, eu gosto muito do Coutinho, mas para um jogo decisivo, né, esse jogo mata-mata, eu acho que a experiência do Wellington Paulista, até a malícia, pode ajudar, e eu acho que ele tem um gosto pelo Wellington Paulista, ele gosta muito do futebol, né, então acredito que ele vá de Wellington Paulista mesmo, né? Pronto, era isso que eu ia concluir. Eu acho que o ataque realmente é esse, com David, Robson e o Wellington Paulista, apesar também de eu achar que o Coutinho tá precisando de alguns minutos, aí tá merecendo alguns minutos, mas um jogo desse tamanho, né, valendo o que a gente sabe que já vale, eu acho que a experiência do Wellington Paulista ela pode contar mais. No segundo tempo, talvez o Coutinho possa entrar e possa dar ali a sua contribuição, mas para iniciar, né, o Wellington Paulista tendo essa figura aí que a gente sabe que ele esse cara já é experiente, rodado, em alguns jogos já foi nosso capitão, né, então eu acho que o Wendel não vai tirar ele, não. Vai ser esse ataque aí que a gente viu contra o Bahia. E aí sábado, né, Alisson? Aí sábado, de repente, o Coutinho, ele tem uma minutagem, né? Ele começa jogando aí, e é um jogo Fortaleza já classificado, ele consegue, de repente, desenvolver até com mais tranquilidade. Acho que é isso também. Acho que é por aí. Deixa eu tirar aqui da tela para a gente finalizar. Cara, então, acho que é isso. Acho que o time não tem, assim, não tem tanto mistério. Pode ter uma mudança pontual em relação ao time do jogo anterior, mas a estruturação seria mais ou menos aquela. E aí, para finalizar, Alisson, queria saber a tua opinião.
de como o Fortaleza se comportaria com esse time do Ipiranga. Eu vou colocar na tela aqui aquela imagem só acerca das linhas, que é para a gente pensar aqui qual que seria a melhor estratégia para o Fortaleza. Deixa eu colocar aqui. Opa, não foi. Deixa eu colocar de novo. Prontinho. Olha só, o Ipiranga, né, como a gente mostrou lá nos vídeos, é um time que marca aqui um pouco alto, né? Ele tem a primeira linha de 4 alta aqui, né? Opa, peraí. Ele tem a primeira linha de 4 aqui mais alta, e aí ele vem com 2 volantes, mas ele defende, né? Os 2 pontas eles recuam também, então ele defende com o 4-4-2. Isso é meio alto. E aí o Fortaleza, como é que se comportaria diante disso? Ele manteria as linhas baixas, na tua opinião? Quando tivesse no sistema defensivo, eu acredito que sim. Acredito que pode até haver uma pressão em bloco alto, mas acredito que vai ser coisa muito de aquele conceito nos primeiros 15 minutos, ou até mesmo em alguns momentos pontuais do jogo, sabe? Eu não acredito que vai ser uma coisa que o Fortaleza vai manter durante muito tempo. Apesar de que eu acho que é uma estratégia que pode ser utilizada sim, porque se a gente consegue roubar essa bola, a gente vai ter muito campo para jogar. Mas de qualquer forma é um perigo, porque se o Ipiranga conseguir saltar e conseguir quebrar essa nossa primeira linha de marcação, a gente vai ter problemas também lá atrás. Então, assim, o Fortaleza eu acredito que vai se manter ali no seu bloco médio, médio-baixo, e esperando um pouco mais do Ipiranga jogar, mas em alguns momentos do jogo ele pode também fazer essa pressão, e aí quando tiver com a bola ele vai buscar rapidamente as costas da última linha do Ipiranga, porque realmente o campo que tem entre a última linha e o goleiro é um campo muito grande que pode ser explorado aí de repente pelo David ou pelo Robson. É isso aí, cara. E assim, olha, como o Ipiranga joga com essas linhas altas, essa bola em profundidade, esses lançamentos, essas inversões são muito importantes, porque se o Fortaleza tiver com a bola aqui, o Ipiranga vem na pressão, né? E quando vem na pressão, abre espaços que precisam ser explorados, né? Com passes de qualidade. Exatamente. Então, acho que o caminho é por aí mesmo. Acho que o Fortaleza vai com essas linhas mais baixas. O Enderson gosta de jogar dessa maneira. Mas, claro, que no jogo existem determinados momentos em que você enxerga uma boa oportunidade e aí você acaba pressionando, né? Você acaba pontualmente elevando ali as linhas, né? Por uma dinâmica, por um momento de jogo, né, Alisson? Sim, exatamente. Uma coisa que eu acho também interessante, a gente já citou aqui, mas eu vou repetir, né? Só para fixar um pouco mais, é que a gente pode tentar sair jogando desde trás com o Felipe Alves para a gente fazer uma espécie de atração. Já que ele gosta de jogar com a linha alta, vamos fazer ele subir essa linha mais ainda. E aí, quando eles sobem mais, eles dão mais campo, e aí a gente pode fazer aquela jogada que a gente já conhece de uma casquinha, ou um passe mais rápido, buscando lateral, buscando o David de forma rápida, e aí tentar avançar, e tendo todo o campo aí para avançar, né? Porque o espaço é muito grande, o espaço entre a última linha e o goleiro que eles deixam é muito grande. E aí, se a gente ter esse mecanismo de sair jogando para atrair ainda mais, fazer com que eles saiam ainda mais de trás, aí a gente pode criar muito mais situações e criar o espaço, né? Não somente achar o espaço na defesa, mas criar. Perfeito. E Alisson, vendo os lances aí de Ipiranga e Fortaleza, né, vendo o jogo, a gente percebe que eles mordem mesmo essa isca, né? Teve alguns momentos ali que o zagueiro ficou esperando, eles vão mesmo. E o goleiro esperando mais um pouco, não foram, aí eles vão, e vão com tudo, né? Eles vão com muita sede ao pote, com muito ímpeto. É um time, assim, de muito vigor, é um time de muita entrega. Isso, assim, para o torcedor do Ipiranga deve ser bonito. Pô, o time aguerrido, um time de muita entrega, de muita sede. Mas, por outro lado, eu confesso que eu ficaria um pouco preocupado se fosse torcedor do Ipiranga, porque não é uma coisa muito estratégica, né? É uma coisa de muita capacidade, de muito vigor, mas é uma coisa que te expõe, né? Que te deixa muito vulnerável. Eu acho que tem que ser um meio termo, tem que ter tanto entrega, tem que ter assim, tanta intensidade, mas com estratégia, não de qualquer maneira. Esse é o ponto falho aí do Ipiranga, na minha opinião, e que eu espero que a gente saiba explorar, né? É isso.
Concordo com tudo que tu falou, cara. Obrigado, Alisson. Obrigado aí por sua participação tão qualificada aí. Você que é um grande especialista da análise tática, aqui, grande parceiro do Razão Tática, esse quadro aqui para a gente fazer sempre essas análises. Um prazer. Fala aí tuas redes sociais para o pessoal também poder te acompanhar e obrigado mais uma vez. Cara, primeiramente, o prazer é meu, né? Você tá abrindo aqui o espaço para a gente conversar um pouquinho mais sobre tática e falando aí do Fortaleza, que é muito bom. E eu tô nas redes sociais como analista tricolor, né? Esse é o meu Twitter. E eu também tô lá no Instagram como analista tricolor. E tem também as redes sociais do TatiCast, que é um projeto que eu faço parte, que fala aí da análise tática no futebol cearense. E eu tô lá falando sobre o Fortaleza. A gente tá com um canal no YouTube agora e estamos buscando aí os 1.000 inscritos. Então, chega junto, rapaziada. Se inscreve no nosso canal, que para quem gosta de tática é o canal ideal, cara. A gente só fala basicamente de tática e principalmente eu tô lá falando sobre muita tática do Fortaleza. É muito bom, pessoal. Inscreve lá no canal, tá bom? O Diego também, um cara muito bacana, um cara muito bom que também faz os vídeos por lá. Tem uma equipe, né? Então, acompanha o trabalho aí do pessoal, segue lá o Analista Tricolor também. E, enfim, se você assistiu esse vídeo aqui também não é inscrito aqui no Razão Tricolor, aproveita, corrige isso aí, por favor, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do nosso Leão. E se puder, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário aqui no vídeo, a crítica positiva ou negativa é importante para o progresso, é importante para a evolução, tá bom? Obrigado, vamos com tudo, com muita concentração, com muito foco e com muito sangue de leão. Bora Leão, bora Razão com muita paixão. Até mais, valeu!